Projeto de lei não terminativo 5332 de 23, altera as leis 8.213 e 8.742 para dispensar o segurado do regime geral de previdência social e o beneficiário do benefício de prestação continuada da reavaliação periódica das condições da concessão do benefício quando a incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável, e para determinar a participação de especialista em infectologia na perícia médica de pessoa com síndrome de imunodeficiência adquirida. Autoria Câmara dos Deputados, relator senador Fabiano Contarato, favorável ao projeto, e a emenda número 1 da CAI. Conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do relatório. Bom dia, obrigado, senhor presidente. Quero aqui externar um abraço carinhoso a todos os senadores e senadoras, especialmente Vossa Excelência, pela condução nessa tão importante Comissão de Assuntos Sociais. Quero também, desde já, agradecer Vossa Excelência pela sensibilidade em pautar esse projeto que eu reputo de fundamental importância, e ao término da leitura vou explicar o motivo pelo qual eu assim o faço. Vou proceder diretamente à análise de forma bem clara, bem direta, bem objetiva, para que possamos deliberar o mais rápido possível esse projeto. Quanto ao mérito, entendemos que a proposição é meritória e essencial para a simplificação no acesso a direitos assistenciais e previdenciários. Veja-se que a medida não altera os requisitos ou elementos na análise da elegibilidade a esses direitos. Trata-se de oferecer dignidade para as pessoas com incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, assim como conferir maior racionalidade aos processos de inspeção periódica para aferição das condições que ensejaram a aposentadoria e afastamento usufruto do BPC. Sujeitar aqueles que foram diagnosticados com incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável após regular avaliação profissional a inspeções periódicas é submeter essas pessoas ao mais nefasto efeito da burocracia desmedida. Repito, para mim, submeter essas pessoas é submeter elas ao mais nefasto efeito da burocracia desmedida. Justamente em razão desses preceitos, o legislador já previu acertadamente, no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8213 de 91, a dispensa dessa inspeção periódica para pessoas aposentadas por invalidez com síndrome da imunodeficiência adquirida. Garantir essa prerrogativa aos aposentados por invalidez, afastados e beneficiários do BPC com causas de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável se revela uma medida de concretização do princípio da igualdade. De fato, assim como no caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, não vislumbramos justificativa para a reavaliação médica constante de pessoa com condições graves e incuráveis à luz do atual estágio de desenvolvimento da ciência e da medicina. Essa premissa não conflita com a dimensão biopsicossocial da deficiência, pois se restringem a desonerar as pessoas contempladas nessa proposição da realização de inspeções periódicas com o único intuito de confirmar rotineiramente circunstâncias perenes e imutáveis. Ainda que a ciência e a medicina venham a se desenvolver no ponto de possibilitar a cura dessas doenças, a legislação também evolui e poderá contemplar esses desenvolvimentos quando ocorram. Finalmente, quanto à presença de infectologista na perícia médica de pessoa com síndrome de imunodeficiência adquirida, nos parece que a perspectiva técnica desse profissional nessa instância de avaliação do indivíduo é imprescindível para o adequado dimensionamento das limitações enfrentadas em cada caso concreto. Assim, a previsão dessa exigência no âmbito legal é uma forma de resguardar a rigidez da avaliação técnica oferecida nessas circunstâncias específicas. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 5332 de 2023. Esse é o parecer. Só concluindo, senhor presidente, que o que esse projeto faz, ele dispensa a reavaliação periódica aos segurados do regime geral de previdência e aos beneficiários do BPC. Quando a incapacidade, volto a falar, for permanente, irreversível ou irrecuperável. Nós estamos falando aqui em Alzheimer, nós estamos falando em Parkinson, nós estamos falando em esclerose lateral amiotrófica, nós estamos falando da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, e eu destaco aqui uma aspa, mais uma vez, sujeitar
essas pessoas que foram diagnosticadas, regular avaliação profissional, as inspeções periódicas, é submeter essas pessoas aos mais nefastos efeitos da burocracia desmedida. Explica isso para a população pobre. Explica isso para aquela família que tem um filho lá que está tetraplégico. Então, nós temos que partir da premissa da presunção de boa-fé. O Estado brasileiro tem que partir da premissa da presunção de boa-fé. Nós não podemos inverter essa lógica, porque senão nós estamos desvirtuando E outra coisa, quando se fala em atos do funcionário público, um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Então, se aquela pessoa já foi passada por uma banca oficial, que atestou que aquela doença ela é irreversível, ela tem uma incapacidade permanente, ela é irrecuperável, claro, se houver evolução médica, isso vai ser revisto. Mas, se não, submeter essas pessoas periodicamente a esse tipo de perícia, não acho que faça tenha maior plausibilidade. E, para mim, isso viola, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Peço o apoiamento aos colegas senadores e senadoras para aprovação. E, desde já, em sendo aprovado, faço um requerimento de urgência para que esse projeto vá imediatamente ao plenário do Senado Federal. Esse é o voto, senhor presidente. Com a palavra, a senadora Zenaide. Eu queria parabenizar o Contarato. A gente tem uma experiência péssima nessa questão de Operação Pente Fino, quando foi feita em 2019, a Lei 13.846, que mandou todos que tinham benefício de prestação continuada procurarem a Previdência. O que é que aconteceu? Principalmente os pacientes com deficiência neurológica, quando chegou na junta médica, eles pedem uma ressonância magnética com espectroscopia, milhares de exames. 1 ano, 2 para conseguir isso aí, um neurologista, que a gente sabe que tem uma deficiência grande. E muitos, quando conseguia isso aí já fazia 1 ano quando juntou todos os exames necessários. Eu conheço várias crianças e adultos que desistiram desse benefício porque já tinha um laudo médico comprovando que era incapacidade permanente, irreversível e irrecuperável. Então, eu não sei como, mas acho que o Estado brasileiro tem que ter um olhar diferenciado. Porque, como falou o Contarato, para você diagnosticar nesse país, claro que tem as fraudes, gente. A gente sabe disso, que é necessário. Tem gente recebendo sem ter o direito disso, que deveria ser punido severamente. E a gente tem que descobrir, não é simples para o governo descobrir isso, porque as fraudes existem, mas ele passa por uma junta médica com um diagnóstico grave, principalmente as pessoas com neuro. Ele falou em 3 patologias aqui que a gente sabe que não tem cura. A vida média é curtíssima, né? Apesar da ciência, quem tem uma esclerose lateral amiotrófica, com Alzheimer, se descobre o tratamento. Então, submeter periodicamente essas pessoas que têm os exames, porque nenhuma junta dá, é uma junta médica, são 3 médicos, que mostram essa doença, que é incapaz, como a maioria tetraplégico, ou então os neurológicos que não sabem nem onde está, é uma crueldade para isso. E nós vemos o desastre. Eu conheço gente de 2019, a família desistiu. Porque quando consegui juntar os exames, 1, 2 anos, aí eu encontro e disse, não, doutora Zenaide, eu já desisti porque a gente não consegue mesmo. Certo? Então, é meritório, sei que não é fácil, porque precisa... Na época, quando eu fui contra, no meu estado, disse, ela é a favor da fraude. Nos jornais, tudinho. Claro que eu não sou a favor da fraude, e sei da dificuldade do governo localizar, porque tem sempre alguém querendo levar vantagem. Agora, levar vantagem em cima de pessoas com doenças graves, e ainda por cima, pobres, que para chegar... E sobrecarregando o SUS, né? Porque haja exame para repetir um quadro que a gente já tinha conhecimento, com imagens, com tudo. Era isso aí, acho que o projeto é meritório
e que a gente tinha que descobrir como chegar aos fraudadores sem prejudicar as pessoas que realmente precisam do benefício de prestação continuada. Obrigada, senhor presidente. Senador. Bem, primeiro também, parabenizar o autor, o nosso querido deputado Rony Neme, que é aqui do Distrito Federal, foi deputado federal comigo durante 2 mandatos. Também a relatoria do senador Fabiano. É uma coisa absurda, né, o que se exige hoje. Nós estamos agora com a reforma tributária, discutindo a reforma tributária, temos lá também esse problema. O cara que tem uma perna amputada tem que comprovar todo ano para comprar o carro, para trocar o carro, tem que provar essas coisas. É um absurdo isso. Então, eu nem sei se caberia aqui, Contarato, estender um pouco mais além do BPC, né? Porque essa questão da isenção dos carros, por exemplo, né? Hoje está se exigindo também. Cada vez que você vai comprar um carro, você tem que provar que você... Então, o cara que tem deficiência definitiva tem que ficar, toda vez comprovando isso. Então, realmente é um projeto meritório, tem total apoio. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente, eu estou aqui com audiência pública de um projeto aqui na Comissão de Esporte, e eu tenho o item 8 relatando. Se Vossa Excelência puder inverter a pauta do item 8, eu agradeço, para que eu possa participar da audiência. Obrigado. Queria só fazer um pequeno comentário, que é lógico, acho que os aspectos até às vezes meio bizarros dessa necessidade de avaliação regular, é necessário que sejam extirpados, mas é importante dizer primeiro que a necessidade de que haja a possibilidade de identificar as fraudes é algo fundamental. Não pode ser esse projeto ou essa lei algo que impeça essa possibilidade. A outra coisa é que algumas doenças marcham celeremente para o encontro de curas, né? O caso da imunodeficiência adquirida, a AIDS, caminha rapidamente, embora ainda experimentalmente, já há alguns casos, 3 ou 4, em que houve cura, né? Então, sem eliminar essa possibilidade, eu acho que o projeto é meritório, é importante e vamos colocar em votação. Não havendo... Há alguém mais querendo discutir? Não. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório, as senhoras senadoras, senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, ele passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1, cai, e a matéria vai ao plenário. Pela ordem, senhor presidente, vou ser breve. Eu só queria agradecer Vossa Excelência mais uma vez por ter pautado esse projeto de fundamental importância. Eu sei que às vezes interfere alguns interesses, mas eu prefiro acreditar naquilo que é... Se para o pior criminoso no Estado brasileiro a presunção de inocência, aqui eu tenho que partir da premissa da boa-fé. Aqui eu tenho partido da premissa que os peritos que estão no Instituto, no INSS, têm a seriedade, o equilíbrio, a legalidade, o cumprimento das leis. São juntas médicas e nós temos que ter a empatia de se colocar na dor do outro. Como muito bem disse o senador Isalci, a senadora Zenaide, pessoas que estão lá em estado vegetativo, não tem como. Pessoas que estão com ela, pessoas que estão com Alzheimer. Então eu quero aqui, mais uma vez, fazer um registro de agradecimento ao proponente desse projeto, o deputado federal Rony Neme, e os senadores e senadoras que assim aprovam. Aprendi também, senador Isalci, que infelizmente, em algumas circunstâncias, o ótimo é inimigo do bom. Então, aqui esse é o momento que nós temos para avançar, e eu peço, Vossa Excelência, senhor presidente, reitero que seja pautado o meu requerimento verbal de regime de urgência para que ele vá ao plenário do Senado Federal. Muito obrigado. Em discussão, o pedido do regime de urgência, não havendo quem queira discutir, senadores e senadoras que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovada a apresentação de requerimento ao plenário do Senado Federal.